Por conta do nervosismo e para ser breve, para ser bem conciso, eu fiz uma compilação das diferenças do meu trabalho, de modo que eu fizesse uma exposição geral da minha monografia para defesa. Eu vou fazer a leitura desse texto e qualquer coisa eu vou explicar. A partir da instalação, do ponto de vista em primeira pessoa na filosofia, que o homem tem um lugar de destaque na filosofia agostiniana, visto de Roma, trata o homem como um indivíduo dotado de vontade e que, independentemente de conhecer ou não o melhor modo de agir, tem a competência para escolher como proceder. O homem, enquanto sujeito, aparece na filosofia de Agostinho no instante em que ele confessa sua busca e seu desejo por encontrar e possuir a verdade e a felicidade. Busca esta que se configura não só como uma carência do próprio Agostinho, mas, segundo ele, como um desejo latente em todos os homens. Assim, para o bispo de Roma, é indissociável desta procura a necessidade de se conhecer o homem, pois para melhor proceder nessa investida com a felicidade e a verdade, se faz necessário conhecer com precisão o que é aquele que as deseja. Então, o homem, objeto central deste trabalho, deve ser conhecido, tendo em vista saber, tanto que determina nele o desejo de tais bens, quanto qual o melhor modo de proceder a fim de alcançá-los. Estabelecemos como base de sustentação para o desenvolvimento de nossa pesquisa a explanação que Agostinho faz sobre o homem interior e o homem exterior de sua obra A Trindade. Nesta, Agostinho se ocupa em desenvolver um tratado que afirma a unidade da Trindade divina, se posicionando contra as diversas heresias que refutavam o entendimento de dois cristãos como um e Cristo. Contudo, o foco do nosso trabalho é a parte da obra de Agostinho busca no homem os vestígios da Trindade a fim de explicar de que modo este é a imagem do Cristo. É no processo de busca interior que Agostinho vai desenvolver sua investigação a respeito do homem para conhecer efetivamente o que é este ser, que é capaz de conhecer, mas que também se engana, que deseja ser feliz, mas por muitas vezes escolhe algo que o afaste da verdadeira felicidade. Enfim, ele busca compreender o que é este homem, que é alma, mas que também é corpo, e que por conseguinte carece de bens sensíveis, embora também almeje a posse e o gozo de bens inteligentes. Uma das metas do presente trabalho é expor que, segundo Agostinho, o homem não pode ser definido como um ser exclusivamente espiritual. Portanto, no desenvolvimento do nosso texto, buscamos evidenciar os argumentos do Santo Doutor que categorizam o homem como um ser composto de alma e corpo, para que assim possamos explicitar o papel que cada uma dessas partes cumpre na formação da totalidade do homem. Diante dos problemas referentes ao homem que são abordados por Agostinho, surge a questão central dessa pesquisa, que é: como é possível na filosofia agostiniana entender esta relação entre alma e corpo no homem, não como um conflito permanente entre realidades distintas e opostas, mas como uma dualidade entre essas realidades que se complementam a fim de formar um todo harmônico? Tendo em vista que esse todo é formado pela unidade entre corpo e alma, é o homem feito a imagem e semelhança de Deus. Para responder essas questões, dividimos nosso texto em 3 capítulos. No primeiro, que tem por título O Homem, o ser composto de alma e corpo, nos detivemos em expor que para compreender o problema do homem agostinho é preciso antes conhecer o que é o corpo e o que é a alma. Em relação à alma, âmbito inteligível do ser humano, tratamos de sua substancialidade, mutabilidade, origem, imortalidade e não eternidade. Enquanto ao corpo, sua parte sensível, é discutido sua materialidade, sua condição de suscetibilidade à morte e sua organização fisiológica. Portanto, se desenvolve essa explicação sobre as partes que compõem o homem, a fim de que se torne possível, no decurso do presente texto, uma discussão sobre o modo como essas substâncias se relacionam quando unidas. No segundo capítulo, os vestígios da Trindade do homem, a investigação de Agostinho acerca do início da Trindade, tanto o homem exterior quanto o homem interior é levantado, tendo em vista responder a questão sobre o modo como o corpo e a alma se relacionam, discorrendo sobre as várias trindades encontradas no homem, evidenciando que ao serem encontrados vestígios da Trindade na criatura humana, desde sua parte sensível até
até as faculdades mais elevadas da alma, são encontrados também nessas representações comunitárias vestígios da relação entre o corpo e a alma. Já no último capítulo do nosso trabalho, O Homem e Imagem de Deus, as questões fundamentais de nossa pesquisa são respondidas. E para que essas fossem atendidas de modo diligente, nos ativemos em fazer uma explanação sobre a excelência expressa pela relação entre corpo e alma, mesmo este sendo naturezas tão distintas, posto ser o primeiro corpóreo e o segundo inteligível. Também discutimos o desejo humano de buscar e construir a felicidade e a verdade, e como este desejo, confessado pelo próprio Agostinho e presente em todos os seres humanos, pode ser alcançado. Entendemos que o caminho percorrido por Agostinho em sua vida, exposto por eles em suas confissões, nos informa exatamente o que este entendia sobre o homem, sua finalidade, seus vícios, suas virtudes e, principalmente, sobre como este percorre ao longo de sua vida um itinerário que tem como ponto de partida sensível e de chegada inteligível. Entendemos que este itinerário, percorrido pelo homem, que vai da percepção sensível à contemplação do inteligível, é o caminho criado por Agostinho, que depois de interrogar tudo que foi criado sobre o que é a sua verdade, se tornou capaz de ouvir a mesma resposta de todas as coisas. Ou seja, que o bem, a beleza e a verdade não são estas coisas, nem se encontram nelas de modo absoluto, mas que foi o ser onde esses atributos se fazem presentes, de maneira plena que as criou. Ao ouvir esta resposta dada pela criação, Agostinho percebe que a verdade transcende o sensível. Este, humildemente, se reconhece impotente para por si só encontrar e entender por completo esta beleza eterna. Contudo, por ser sumamente boa, esta se faz inteligível ao homem para que ele possa buscá-la, e buscando de algum modo a encontro, para que se realize enquanto seja na contemplação da verdade. Nos é gratificante a possibilidade de ter desenvolvido uma pesquisa que afirma a importância do corpo e do sensível para a compreensão do que diz o bispo Hipona acerca do homem. Ao investigar sobre o que Agostinho define como ser o corpo, como ele conceitua a alma, a maneira como eles se relacionam entre si, com o mundo, assim como após nos debruçarmos sobre a Trindade e a busca de Agostinho por indícios da Trindade divina no homem, não podemos nos furtar a assumir uma posição contrária à leitura vulgar que afirma ser Agostinho um homem que, após sua conversão, condenou o corpo e a relação deste com o sensível. Quando ao contrário, nossa pesquisa mostra que Agostinho salva o corpo, ao afirmar que neste, ainda que de maneira inferior ao que se sucede na alma, são encontrados vestígios da Trindade divina, e que por meio dele é possível que se perceba sensivelmente o que é exterior ao homem, a beleza, a bondade e a verdade do Criador, que se faz presente em todas as coisas criadas, possibilitando assim que um homem faça um bom uso dos bens sensíveis, posto que, por meio dessa relação com o que é percebido pelos sentidos, o homem é capaz de ascender aos bens inteligíveis, alicerçando nestes a sua felicidade. Concluindo, cito um texto onde Agostinho enaltece a beleza de tudo que é criado, expondo assim a possibilidade de se amar ao que é inteligível por meio de um amor ordenado ao sensível. Esse texto ele conclui minha monografia, assim como a epígrafe dela. Eu acho muito relevante a defesa que Agostinho faz do bem que há em todas as coisas. Cito Agostinho: pois boa é a terra pela altitude das montanhas, a constituição suave das colunas e a planície dos campos. Boa a mina e fértil de propriedade. Boa a casa com suas instalações simétricas, ampla e arejada. Bons os animais dotados de vida. Bom é o ar temperado e salubre. Boa é a alimentação, sadia e saborosa. Boa é a saúde, sem dores e fadigas. Bom é o rosto do ser humano, de proporções regulares, animado pela alegria e contexto belas coisas. Boa é a alma do homem, pela doçura, entendimento e fidelidade do amor. Bom é o homem justo. Boas são as riquezas que facilitam a vida. Bom é o céu com o sol, a luz e as estrelas. Bons são os anjos, por sua santa obediência. Boa é a linguagem, que ensina o ouvinte e admoesta com acerto.
uma poesia harmoniosa com suas cadências e profunda em suas intenças. Eu concluo a minha exposição.